e colheu sem medidas. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E o tema que nós tínhamos no mês de janeiro era a colheita. Era a colheita. Por que a colheita? Porque no mês anterior nós oramos, pedimos. Quem pede espera colher. E quem bate a porta, quem busca, é assim com Deus. Aleluia, Jesus. E nós tínhamos o tema a colheita. Porque a colheita, porque nós oramos, pedimos, então há uma resposta. Seja ela positiva ou negativa, mas há uma resposta. Amém. E esse tema foi o mês todo. E quando a pastora falou comigo, a irmã Noêmia vai ministrar. Eu disse, ai Jesus. E eu fiquei com isso. A colheita. Hoje então nós vamos falar. O tema de hoje é o segredo da colheita. Amém. Amém. Glória a Deus. O segredo da colheita. Yes. Qual é o segredo da colheita? Há um segredo para colher? Há um segredo para a gente poder colher? Amém. O segredo da colheita. Yes. Todo agricultor, antes de plantar, antes de cultivar, prepara a terra. Amém. Prepara o terreno. O agricultor, quando quer plantar, ele vai preparar o terreno, vai remover todo o resíduo que se encontra no terreno. Yes. Vai tirar pedras, vai tirar espinhos, vai tirar tudo que está no terreno e vai preparar o terreno. Aleluia. Primeiro ponto. O segundo ponto, o agricultor deve estudar o solo do terreno. Não se faz plantação sem estudar o solo do terreno, sem estudar o pH do solo. O que é o pH? O pH é a medida que indica se o solo do terreno é ácido, neutro ou alcalino. Há medidas para fazer plantações. Para quem é agricultor, sabe que não deve fazer plantações num sítio onde não preparou o terreno. Para fazer a plantação, tem que preparar o terreno. E para isso, tem que estudar o pH do solo. Se o solo for muito ácido, ela vai contaminar o desenvolvimento das plantas ou do que a pessoa tiver a plantar. O solo não pode ser muito ácido. Se for muito ácido, negativamente as plantas não terão o seu crescimento e não vai priorizar ou não vai gerar vitaminas para que as plantas possam crescer. Tem medidas. Se o solo for 0, é muito ácido. Não adianta fazer o cultivo naquela terra. Se for 14, básico. Se for neutro, melhora. Então, todo agricultor prepara o terreno. E leva tempo. É da noite por dia? Não. Leva tempo. Porque ele vai tirar todos os resíduos que estão no terreno. Depois vai fazer um estudo do solo. Se o solo for muito ácido, tem medidas também que se pode preparar o solo para ser neutro ou alcalino ou com uma temperatura de 14 graus. E depois o agricultor vai fazer a sua plantação. Quando fazer a plantação, para por aí? Não. Cruza os braços? Não. Vai regando. Meu Deus. Vai regando. Vai regando. Vai investindo. Aleluia. Até crescer ou florescer ou dar um crescimento do que a pessoa plantou. Aleluia. A macieira leva 3 a 4 anos para poder dar o seu fruto. Há plantações que levam meses, mas há uns que levam 3 a 4 anos. O agricultor deve ter o quê? Paciência. Meu Deus, aleluia. Deve ter o quê? Paciência. O tema desta noite é o segredo da colheita.
O segredo da colheita. Gênesis 26, 1 diz então que havia fome na terra. Havia fome na terra. E anteriormente, quando havia sempre fome na terra, o povo descia ao Egito. Por quê? Porque o Egito era uma grande nação, uma grande potência. O povo descia no Egito. Na época de Abraão, pai de Isaac, já havia fome na terra. E Abraão desceu até ao Egito. Foi lá onde Faraó achou a Sara muito bonita e tomou a Sara, levou para o palácio. E Deus mandou praga. Naquela época, praga era sinônimo de maldição ou sinônimo de que estás a fazer alguma coisa errada. Era uma alerta. Aleluia. Na época também de Isaac, filho de Abraão, acontece o mesmo. Fome na terra. E Isaac pensou assim: na época do meu pai já havia fome. O meu pai desceu no Egito. O que eu vou fazer? Vou descer no Egito. Porque o Egito é uma das potências maiores. Que sempre que havia fome na terra, o povo se inclinava ou corria para o Egito. Eu tenho dito assim: a Bíblia não é para ler, é para meditar. O que é meditar? Meditar é entrar no mais profundo da palavra. Meditar é você se ver que estavas lá naquela época. Amém. Que viveste aquela história. E depois se traz nos dias de hoje. Aleluia. É nisso que vamos falar. Vamos como se fosse que nós estamos na época de Isaac. Eu imagino a terra toda agitada porque havia fome. Imagino todo mundo preocupado não ao que comer, os animais a morrerem, aqueles que tinham servos e servas com uma idade elevada a ficarem debilitados porque não havia comida. Era fome. Então todo mundo se inclinava ao Egito. Imagina Isaac a chegar até Rebeca e dizer: Rebeca, avisa os servos, avisa as servas, preparem os jumentos, os camelos, vamos para o Egito porque não há comida aqui, senão nós vamos perecer, vamos morrer. E Rebeca humilde, uma vez eu já falei que mulher deve saber ajudar no ministério do seu marido. Amém. Rebeca humilde disse: sim, Isaac, já faço isso. Já vou falar com os servos e servas para prepararem os jumentos, para prepararem embrulhos. Nós falamos trouxa, bagagem, mercadoria, para prepararem as coisas para nós irmos para o Egito. Eu imagino que Isaac falou com a Rebeca: sai fora, vai para o campo, olha os animais debilitados, olha os seus servos de idade elevada debilitados. Isaac para: meu Deus, vamos perecer. Lá vem a palavra do Senhor a Isaac no verso 2 e disse: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Glória a Deus. Aleluia. O segredo da colheita. Não desça ao Egito. Aleluia. Não desça ao Egito. Disse-lhe o Senhor: não desça ao Egito. Habita na terra em que eu te disser. Yes. Pare um pouco. E vamos enfatizar. Vamos, imagina numa cidade, num país que há fome, extrema fome. Vem Deus e diz assim: não desça no Egito. Habita na cidade em que eu te disser. Tem aí uma hipótese, uma esperança. Yes. Isaac está aí, pronto. Isaac chega a Rebeca, já fez as trouxas? Já fez as mercadorias? Já preparou tudo? Já. Olha, mas Deus me apareceu e disse para não descer no Egito. Mas Deus também disse que vamos habitar na cidade em que Ele nos disser. Então, de certeza que além do Egito há uma outra cidade que tem a comida. É assim que Isaac estava a pensar. É assim que Isaac estava a pensar. Porque a resposta não foi taxativamente fixa. E não foi taxativamente positiva ou negativa. Ele deu uma
esperança. Deu-lhe uma Esperança. Colabore, igreja. Estamos na casa do Pai. Uma esperança. Isaac ainda ficou naquela. Eu vou esperar. Porque Deus disse, vamos habitar numa outra terra que Ele nos disser. Então há uma outra terra além do Egito. A Bíblia nos diz em Provérbios 22, 6. Instrua o menino no caminho do Senhor. Para quando crescer, até envelhecer, não se desvia. Amém. Isaac não se perturbou, porque desde pequeno o pai dele já lhe ensinou a ouvir a voz de Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Desde pequeno, Isaac teve experiência com o pai. Amém. O pai já lhe ensinou desde pequeno, filho, com Deus se fala assim, com Deus se age assim. É assim que se ouve a voz de Deus. Aleluia. E obedece. Quando obedeceres, vais ter a colheita. Aleluia. É forte. Glória a Deus. Imagina Isaac, todo mundo, outros, nós ficamos de uma cidade onde temos vizinhos. Temos vizinho. Imagina Isaac com outros vizinhos e falar: Isaac, nós estamos aí no Egito e você não vai. O Isaac ia dizer: não me movo aqui. Aleluia. Enquanto Deus não falar outra coisa. Deus me disse que eu vou habitar na terra onde Ele me disser. Enquanto não falou daqui, não saio. Eu já ouvi desde mais pequeno o meu pai a me instruir que o melhor é ouvir a voz de Deus. Isaac continuou aí. Imagine. Passaram quantos dias para Deus dar a outra resposta a Isaac? Ninguém sabe. Nós não sabemos se passaram 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas você se imagina, acha que Deus respondeu a Isaac no dia seguinte? Não. Porque o nosso Deus não faz como nós queremos. Não respondeu Isaac no dia seguinte. Acredita que quando chegou aqui no versículo 12, Deus disse a Isaac, no versículo 2, Deus disse a Isaac: não desça no Egito. Passaram-se mais alguns dias. Para Deus provar o teu coração. Para Deus provar. Porque Deus disse a Isaac: não desça. Eu imagino que a fome foi aumentando. Foi aumentando. Foi aumentando. Os animais ficaram mais debilitados. Isaac tinha animais, tinha servos e servas, começaram a ficar debilitadas por falta de alimentos, falta de comida. Eu imagino o povo todo a correr de uma noite para outra, correr para ir para o Egito, e todos chegavam: Isaac, nós estamos aí, você não vai. Isaac, nós vamos, você não vai. Tem uma coisa aqui: não é o conselho de pessoas que Deus Aleluia. Não houve conselhos de pessoas que Deus não é com ele. Sim. Por isso é que Isaac não se perturbou, não balançou. Isaac permaneceu firme. Aleluia. Daqui não saio. Aleluia. Mas que a fome aumenta. Se for para perecer, vou perecer. Amém. Isaac permaneceu aí. Eu acredito que passou dias. É assim que eu tenho a minha comunhão com Deus. Quando eu vou meditar a Bíblia, eu imagino: Senhor, foi da noite por dia? Não. Levou dias para Deus depois chegar no versículo 3. Deus vem a Isaac e diz: peregrina aqui. No versículo 3, Deus vem a Isaac e diz: peregrina aqui. Imagina Isaac a falar: ai meu Deus, e o Senhor me disse que não desça no Egito, vou habitar numa outra Aleluia. cidade. Eu pensei que além do Egito há uma outra potência maior que a comida. Não, vou habitar aqui onde há fome, onde há seca, onde os animais estão a morrer, onde os meus servos estão a sede, estão a ficar debilitados. É fácil? Não. Não é. É verdade, meu pastor. Isaac disse: Senhor, assim seja. Aqui a palavra não nos diz, mas você deve se imaginar lá naquela história. Sim. Tens que ir lá, quando a meditar a Bíblia, fala: Senhor, me leva lá na história, no passado. Me leva lá e depois me traz de volta aqui. Deus faz isso. Deus faz isso. A Bíblia não é um livro científico, tipo como estamos a ler um livro normal de romance, um livro científico.
A Bíblia é muito. Aleluia. É sim. A Bíblia te leva lá no Espírito. Sim. E te traz aqui. Quando te traz para você estar firme. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaac disse: Rebeca, desfaz as trouxas. Rebeca, desfaz tudo. Deixa os camelos aí. Deixa os camelos ficarem em paz, Rebeca. Olha aí, Jesus. O que se passa, Isaac? Deus disse para nós habitarmos aqui. Aleluia. Deus diz para nós habitarmos aqui. E disse que vai nos abençoar aqui. Ele falou, vai fazer. Se ele falhou, vai fazer. Por que duvidar? Se ele falou, é porque vai fazer. Eu creio. Isaac disse: eu não vou duvidar. Sabe por quê? Porque a experiência nos torna maduros. Amém. Isaac viu a experiência que o pai dele teve com Deus e ficou o quê? Maduro. Isaac viu que o pai dele passou várias experiências com Deus. Isaac é fruto da oração de Abraão e Sara. Quando Deus disse a Abraão: sai da casa dos teus pais e da tua parentela e te direi aonde irás, Abraão saiu. O que Abraão fez? Obedeceu. Aqui está o nosso tema. O segredo da colheita está onde? Na obediência. Aleluia. O segredo da colheita é a obediência. Sim. O segredo da colheita é a paciência. Aleluia. O segredo da colheita é a esperança. Amém. Obedeça, terás colheita. Aleluia. Obedeça. Diz ao teu irmão: obedeça e vai colher. Obedeça e vai colher. Aleluia. Eu creio. Obedeça para colher. Amém. É forte por demais da conta. Queremos colher sem obedecer. Não tem como. Aleluia. Isaac só colheu porque obedeceu. Aleluia. Acha que foi fácil para Isaac? Não. Imagina, o dia que houve apagão, foram quantas horas de apagão? 8, 9. Imaginemos que eram 3, 6, 9 horas. O povo estava agitado. Sim. O povo correu para o supermercado para comprar latarinhas, comprar tudo. O povo ficou agitado. O povo se perturba por coisas pequenininhas. Yes. É verdade. Eu imagino naquela época o povo corria de um lado para o outro para ir para o Egito. Eu imagino que o povo levava outros animais e os outros ficavam, porque já não havia como. O povo corria para ir para o Egito. Eu imagino o povo perturbado de um lado para o outro, porque tinham que sair daquela cidade que via fome e tinham que correr para o Egito. Sim. E eu imagino Isaac bem confiante. Aleluia. Eu imagino o povo falando: Isaac, você é louco, vais morrer. É assim que o povo nos fala. Sim. Você é louco, vais morrer. Aqui só há fome. Achas que o teu Deus vai te dar alimento nessa terra que há fome? E a Bíblia nos diz no 12, versículo 12, que e semeou Isaac naquela mesma terra. Para por aí. Não semeou noutra terra, semeou aonde? Naquela mesma terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha uma coisa. Na terra em que tinha fome, seca, o povo todo correu para o Egito. Imagino que aquela terra ficou inabitável, ficou vazia. Uns ficaram lá e outros foram. Mas o testemunho veio. Isaac ficou lá. Isaac disse: Aleluia. para habitar aqui, para ficar aqui, que Ele vai me abençoar aqui e será comigo aqui, eu vou ficar. Mas não vou ficar de braços cruzados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou semear
semear. Jesus. Eu imagino Isaac. Aleluia, Bíblia boa. Eu imagino Isaac a chamar os seus servos. Vem, vamos semear. Vamos semear porque a promessa já está dita. Aleluia. Eu creio. A promessa já está dita. Desde já Deus já nos deu a promessa. Quem não pegou, Peguei, Jesus. Oh, glória. a promessa já está dita. Vou semear. Eu imagino um povo dizer Isaac. Você vai semear num sítio em que não há comida, está seca, nem água há. Vai semear aqui, Isaac. Isso não vai crescer. Isaac tinha que preparar a terra, tinha que tirar o espinho, tinha que tirar as pedras, tinha que fazer o estudo do pH do solo. Eu imagino os servos a dizer, Senhor, meu Senhor, vamos ficar aqui, vamos semear aqui. Eu imagino Isaac a dizer, não duvidas, não se perturbes. Amém. Eu já vivi experiência com meu pai. Aleluia. Aleluia. Eu imagino Isaac a dizer, eu sou a experiência viva. Eu sou a minha mãe, do meu pai. A minha mãe me gerou quando tinha 90 anos e o meu pai 120. Aleluia. É impossível, mas para Deus para o homem é impossível, para Deus é possível. Isaac quer dizer aos servos, tenham paz. Isso já nada me assusta. Nada me assusta, vamos semear. Por isso ele diz que ele semeou na mesma terra que havia seca, semeou e colheu sem medidas. E colheu sem medidas. O segredo da colheita está na obediência. Aleluia. Está na paciência. Glória a Deus. Está na esperança em quem você confia. Aleluia. Em quem você confia, não se perturba por qualquer vento. Tenha cuidado onde vai buscar Aleluia. conselho. Glória a Deus. Tenha cuidado onde vai buscar conselho. Muitos querem buscar conselho nas casas de Umbanda. Muitos querem buscar conselho nas casas de feitiçaria, de bruxaria. Muitos querem buscar conselho na casa de adivinhas para lerem as cartas. Qual é o teu problema? Você está orando pedindo a Deus que te restaure a tua saúde? Você está orando pedindo a Deus que te dê uma porta de emprego? Você está orando pedindo a Deus, Senhor, restaura o meu lar. Yes. Mas não quer obedecer as etapas. Não quer obedecer o processo. Jesus. Fala, Jeová. A Bíblia Glória. é um princípio. Amém. Que ela está no seu lar. Que é saúde física ou espiritual. Que é uma porta aberta. Obedeça a princípios. Glória a Deus. Amém. Obedeça a princípios. Isaac obedeceu princípios e prosperou. Eu imagino todo o povo no Egito que ouviu que Isaac prosperou, voltavam e falavam: teu Deus é maravilhoso. Eu imagino Isaac a dizer, a falar: Jesus, meu Deus. A experiência que eu tive com meu pai me amadureceu, me tornou maduro. Amém. Isaac não vacilou. O que Deus está falando para você nessa noite? Não vacila. Amém. Não se preocupe. Amém. Não anda de um lado para o outro. Não pula toda hora de igreja. Deus está dizendo assim. Isaac semeou naquela mesma terra. Deus vai dizer assim: estás em Portugal? Vai semear em Portugal. Aleluia. Vai colher em Portugal. Mas obedeça a princípios. Obedeça a princípios. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo o quê? Jesus. Deus está dizendo para nós aqui: não saia desse ministério. Não saia dessa igreja. Aleluia. É aqui onde eu vou te responder. Aleluia. É aqui onde eu vou te responder. Aleluia. Glória a Deus. Aí procura, você está à procura de resposta aonde? Eu te darei a resposta aqui.
obediência. Amém. Queres ter a vitória? Obedeça. Aleluia. Jesus disse assim: me foi dado o poder. Olha só, todo filho que obedece, o pai lhe presenteia sempre com alguma Sim. coisa. Eita, Jesus! Todo filho que obedece, lhe é dado sempre alguma coisa. O pai pode lhe ofertar um carro, pode lhe ofertar uma casa, Yes. pode lhe ofertar qualquer coisa. Jesus veio ao mundo. E sempre que Jesus estava, faça um estudo, sempre que Jesus esteve na terra, nos anos que Jesus esteve na terra, nunca chamou Deus de Deus, chamou sempre de Pai. Aleluia. Quando você tem Deus como Pai, você vai obedecer e não vai sacrificar. Aleluia. Eu creio. Deus nos pede, quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, Sim. Ele nos chamou a obedecer e não a sacrificar. Aleluia. Quem sacrifica faz as coisas murmurando, faz as coisas não direito, mas quem obedece faz de bom amor. Fala, Jesus. Glória. Jesus disse: me foi dado o poder do meu Pai. Sim. Por que ele foi dado? Porque aceitou passar por aquele processo doloroso pelas nossas vidas. Amém. Aceitou morrer e morte de cruz. Sim. Então, quando Jesus morreu e quando ressuscitou, a Bíblia diz que foi exaltado soberanamente. Aleluia. Aleluia. Foi exaltado. O filho, quando obedece, vai exaltar. Aleluia. Quando obedece, vai dar presente. Filho que não obedece, vai disciplina, vai punir. É verdade. Quando você obedece, não tem como Deus não te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, estamos a falar: Pai, eu já estou a orar, o Senhor não está me abençoando. Deus vai dizer assim: eu até posso te abençoar, meu filho, mas será que você está preparado para receber a bênção? Olha aí. Porque quem recebe a bênção e depois se perde com a bênção. Sim. E Deus não quer te perder. Então Deus te amadurece para te dar a bênção. Amém. É muito mais bom e melhor teres o abençoador contigo, que é Jesus Cristo. Para quando Ele te dar as bênçãos, você não se apegar nas bênçãos, Sim. mas se apegar no abençoador. Glória a O Deus. abençoador pode te abençoar sempre. A bênção, se tiveres só a bênção, não tiveres o abençoador, quando perderes a bênção, vais precisar mais. Mas se Verdade. você tiver o abençoador, podes perder as bênçãos. Não vai se preocupar. O Aleluia. abençoador vai multiplicar. Eu creio. Aleluia. Jó disse: prefiro ficar com o abençoador e perder as cercas, e perder a bênção. E o que fez? Ficou. E o que o abençoador fez? Triplicou. Aleluia. Glória a Deus. É forte. Esse é meu Deus. Aleluia. Isaac, quando casou com a Rebeca, tinha 40 anos. A Bíblia diz que Isaac orou instantemente. Coloca lá, fazendo favor, Gênesis 25, 21. 25, 21. Diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Mais em frente diz que quando Rebeca concebeu, Isaac tinha 60 anos. Quantos anos Isaac levou a orar? Quantos anos Isaac levou a orar? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Isaac orou para sua mulher conceber. A Bíblia diz que orou instantemente. Instantemente significa persistente, continuamente, vezmente, encarecidamente. Isaac, ainda assim, foi nas casas escuras para buscar medicamento para Rebeca? Não. Havia outros deuses. Havia no Egito, havia outros deuses, porque no Egito não buscavam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Filisteus adoravam outro Egito, outros deuses.
Achas que não veio só sussurrar no ouvido do Isaac e dizer: vai, Desse jeito. vai buscar lá no outros deuses da fertilidade, para fazer a tua mulher gerar, vai. Achas que não veio pessoas para falarem isso? Por isso é que Deus está dizendo assim: não ouve conselhos de pessoas que... Aleluia! Tenha cuidado onde vais buscar conselho. O melhor conselho está aqui. Aleluia! Palavra, Jesus! Glória! Tem tudo para ti. Tem tudo. Tem Aleluia! tudo. Olha, há tempos eu disse: Senhor, eu parei, nossa, na minha mente, o filme de Jesus. Eu, quando venho, eu escrevo. Eu disse: isso é um tema. É um tema, o filme de Jesus é um tema. Sabiam que nós estamos num filme em que Deus é que dita as regras? Aleluia! Um dos dias eu vou trazer isso, se Deus... Aleluia! O filme de Jesus. Existem vários filmes. O filme que nós estamos em, cada um tem o seu papel nesse filme. Amém! Cada um já tem um guião. Deus já deu um guião para cada um. Nesse filme de Jesus, ele é que dita as regras, e as regras já estão contigo. Aleluia. Precisa obedecer e fazer o que ele mandou. Isaac levou 20 anos orando. Eu não sei quanto tempo você vai levar. Quem sabe é só Deus. Mas sabe o que Deus está pedindo? Obediência. Amém! Nada é impossível para Deus. Obedeça e terás um resultado. Obedeça e vais colher. Aleluia! Isaac obedeceu, colheu. Abraão obedeceu, teve Isaac e Ismael e teve mais filhos. Abraão não teve só Isaac e Ismael. Vamos lá estudar a Bíblia. Abraão teve mais filhos, porque depois de Sara morrer, Abraão casou com mais outra mulher. Abraão teve mais filhos. Colheu, mas obedeceu. Colheu. Mas quem obedeceu? Irmão Fernandes, até nos falou da pesca maravilhosa. Pedro estava a noite toda a pescar e não havia peixe no mar. Parece que todos os peixes se esconderam. Pedro, não me pesca. Não me pesca. É desse jeito. Não havia peixe. Veio Jesus, disse: quero pregar, quero usar o teu barco para pregar. E pediu ainda. Pedro já todo chateado, Jesus não pediu: afasta mais o barco. Aleluia! É assim que Deus vai fazer. Ele está te testar se você é obediente ou não. Aleluia! Está te dizer: agora não vou te dar. Quero ver se vais continuar a me obedecer. Eu não vou te dar agora, mas quero ver se vais continuar a me obedecer. Quero testar a tua paciência. Quero testar a tua crença. Aleluia! Assim testou Abraão. Deus não queria o sacrifício de Abraão para Isaac. Aleluia! Esse Abraão. Aleluia! Pedro já chateado porque não havia peixe. Jesus usou o barco, ministrou a palavra e depois disse: vai para o alto mar pescar. Pedro disse: Senhor, já pescamos a noite toda e não resultou nada. Eu imagino... Ai, a Bíblia é boa. Eu imagino Pedro falar: já pescamos a noite toda e não ouvi nada. E Jesus assim. Imagino Pedro se tocou: Senhor, já pescamos a noite toda e não ouvi nada. E Jesus sempre calado. Imagino Pedro a olhar e dizer: mas sobre a tua palavra. Aleluia! Sobre a tua palavra lançarei a rede. O que Deus quer dizer? A última palavra é de Deus. Não importa o homem falar para ti. O homem pode dizer que agora chega, acabou. O homem é limitado, mas nosso Deus é ilimitado. Glória! Deus lindo! Nós vamos recitar: onipotente, onisciente, onipresente. Nós vamos falar isso, mas ver o significado poderoso dessas três palavras. Onipotente significa o todo-poderoso. Deus Aleluia! tem poder. Deus não tem poder. Deus é o poder. Deus é o poder. Aleluia! Nada está limitado pelo nosso Deus. Ele é o poder. Yes! Não limita Deus na tua vida. Tem que dizer assim: oh, todo
poderoso, onipotente, todo-poderoso, aquele que não tem poder. O homem tem poder, porque o homem chega a um determinado tempo, época, que ele diz que aqui já não consigo, aqui parei, me limitei. Quando o homem diz que aqui parou, aí começou a agir de Deus. Aleluia! Onipotente, deixa eu dizer, eu carrego no meu coração onipotente, o todo-poderoso. Tem que dizer isso. Onisciente, o que significa? Que tem conhecimento absoluto de todas as coisas. Deus não tem o conhecimento. Deus Ele é. Deus é o conhecimento. Então começa a dizer, Deus me conhece. Amém. Conheço o nosso passado, conheço o nosso presente e o nosso futuro. Temas. Agora ele diz, por que temas? Olha aí. Peça, obedeça, que eu que conheço Amém. todas as coisas, te darei. Glória. Eu conheço todas as coisas, te darei o que você pedir, mas em princípio, obedeça. Glória a Deus. Tenha paciência, não se mova de um lado para o outro, não pega conselhos de pessoas que Deus não é com eles. Omnipresente, está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Deus não está presente, Deus é presente. Yes. Glória a Deus. Deus é presente. Não você que chama o presente aqui, depois vamos nos ausentar, vamos para a nossa casa. Mas Deus é presente. Glória. Tens que dizer, Deus é presente na minha vida, por que vou temer? Por que temer? Por que me balançar? Eu vou pedir, vou acreditar, vou obedecer princípios, vou ter paciência, Ele vai me responder. Amém. É a palavra dele. É só cumprir que Ele vai responder. Eu creio. Ele responde. Ele responde. Aleluia. Jesus responde. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse, Senhor, o Senhor é todo poderoso. É um poder ilimitado. É onisciente. Ele conhece todas as coisas. Conhece a minha estrutura. É verdade. Antes que nos formasse no ventre das nossas mães, eis que o Senhor já nos conhecia. Sim. Foi Ele que nos escolheu e não nós que nos escolhemos Ele. Aleluia. Obrigada, Jesus. O segredo da colheita está na obediência. Quer colher? Obedeça. Quer colher? Tenha paciência. Amém. Assim como o agricultor tem paciência, sejamos nós também a ter paciência. Porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Eu creio. Se Ele disse que vai fazer, descansa, porque Ele vai fazer. Vai fazer mesmo. Coloca aí Provérbios 26, Provérbios 22, 3. Fazendo um favor. Se Ele disse que vai fazer, porque vai fazer mesmo. Olha aqui. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Mas eu vou abrir aqui na outra linguagem que é melhor, diz assim. Provérbios 22, 3. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Na outra linguagem diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que Deus está dizendo? O avisado. Ninguém é despercebido. Sim. Ninguém é despercebido aqui. Ninguém desobedece. Porque está dizendo que o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Quem é o nosso refúgio? Deus. Quem é o nosso refúgio? Deus. Socorro bem presente
Então ele está a dizer assim nessa noite: filha, filho, estou te a avisar que eu sou contigo. Amém. Estou te a avisar que eu sou todo poderoso. Estou te a avisar que eu conheço todas as coisas. E nada é limitado por mim. A Sara concebeu com 90 anos. Nada é impossível para mim. Estou a te dizer, não sei qual é o motivo do teu problema. Não sei o que estás a passar. Se estás à procura de uma saúde, se estás à procura de emprego, se estás à procura de restauro do teu lar, Deus está a te dizer, o refúgio está nele. O refúgio está nele. O avisado percebe-se do perigo e foge do mal. Que Deus abençoe a tua vida.